uma conversa com a Isabel, que é artesã. Nós já conversámos várias vezes, que já conversámos em feiras, em mercados, já conversámos várias vezes, mas nunca conversámos assim a sério. Eu dizia-lhe sempre, um dia destes temos que conversar a sério, ou seja, para conhecermos um bocadinho daquilo que foi a vida da Isabel, para sabermos, para compreendermos como é que chega a esta profissão, a esta arte, que ao fim e ao cabo não é propriamente a sua profissão, pois não, tem outra profissão, mas é uma arte e pratica muito bem, é maravilhosa, tem umas mãos de ouro e uma rapidez também. Vamos conversar um bocadinho. Isabel, muito boa tarde. Muito boa tarde. Vou tratá-la por Isabel, não é? Sim, pode ser. E boa tarde aos ouvintes. E muito obrigada por estar aqui connosco. Obrigada eu. Nós já tínhamos combinado esta conversa muitas vezes, mas agora, acima de tudo, tem a ver com o abrir e o aguçar o apetite às pessoas para visitarem a exposição da Cesteira Isabel, sim, que está patente na Biblioteca Municipal de Orem, não é, Isabel? É, sim, senhora. Vamos começar por aí. Quem é que lhe fez o convite para estar a expor na biblioteca? Normalmente, o convite... a sério, fui eu que falei com a senhora que faz parte da organização. Sim. Porque ela já há um ano desde me convidou. Sim. E então eu há tempos disse-lhe se não era uma altura para nós voltarmos a ter lá a exposição. E então ela lá agendou uma data e lá estou. E lá está. E está lá até quando? Estou lá até o 29 de Abril. Portanto, ainda tem muito tempo para visitar esta exposição. O que é que podemos ver nesta exposição, Isabel? Podemos ver... O que é que escolheu para estar ali em exposição? Escolhi várias peçazinhas minhas, onde também temos os cestos tradicionais aqui de Orem, de apanhar os figos, tudo um pouco, os garrafões. Tem lá uma bicicleta, tem um cerão, até as pessoas acham aquilo interessante porque só tem uma perna, normalmente o cerão tem duas pernas. Tem lá várias peçazinhas, acho que também são interessantes. Um cerão era para pôr nos burros, não é? Exatamente. No pescoço. Exatamente, agora como não há burros. Pois, das bicicletas. Exatamente. Aliás, a Isabel também anda muito de bicicleta. Muito bicicleta, e adoro andar de bicicleta. É, não é? Pois, já vês. Vamos conversar disto. Olha, Isabel, não é muito normal, não é muito habitual nós termos uma artesã cesteira, pois não se encontra muito, é mais os homens, não é? Eu normalmente, quando estou nas minhas feiras de artesanato, gosto muito de trabalhar ao vivo porque acho mais interessante, tanto para os visitantes como para mim na parte do negócio, porque as pessoas veem que a realidade não é material que vem de fora do nosso país, veem que é tudo, e depois eu explico desde o princípio até ao fim da cesta e as pessoas apercebem-se disso. E as pessoas muitas vezes dizem assim, ficam admiradas e até ficam paradas a pensar. E muitas vezes comunicam comigo. Normalmente vê-se um homem a trabalhar, não uma mulher. E depois, muitas vezes, a gente começa a conversar, comecemos a conversar sobre o artesanato e as pessoas também ficam ao mesmo tempo felizes e por vezes para o ano que vem, se eu estiver naquela feira, as pessoas têm, nem que não seja para comprar, eu também digo mesmo, nem que seja para comprar, façam uma visita. Vão novamente, não é? Mas isto é da pessoa mais velhinha à pessoa mais jovem. Portanto, porque não é só aquele tipo de pessoa, normalmente é geral, as pessoas gostam de ver, mesmo as crianças. É verdade, e trabalhar ao vivo é outra coisa, estarmos a ver trabalhar ao vivo. Mesmo para mim, enriquece-me a mim própria, tanto no meu tempo, que eu passo o tempo sem dar por ela, e depois enriquece-me muitas vezes nas peças que as pessoas me pedem e eu consigo dizer-lhe, olha, venha daqui, a senhora está aqui há quanto tempo? Estou aqui uma hora e meia. Então, esta peça, olha, então venha daqui uma hora e pouco, já está pronta, não é? As pessoas também ficam felizes por isso. É isso. Isabel, vamos conhecer um bocadinho. Quem é a Isabel, ou seja, como é que a Isabel começou a ter contacto com esta arte? Assim, eu tive contacto nesta arte quando era pequenita, tinha 10, 11 anos, onde éramos muitos irmãos, o meu pai e a minha mãe, estávamos todos ali em família, e o meu pai, como já trabalhava esta arte em cestaria, o meu pai e a minha mãe punham nós todos a trabalhar na altura que era de cascar o vime, porque é uma coisa muito trabalhosa, tirar a pele ao vime. Sim. E então, nessas alturas, para mim aquilo era uma seca.
não gostava de fazer aquele trabalho. Então punha por trás da minha mãe a trocar assim os vimositos e não sei quantos. O meu pai de vez em quando pescava-me o olho. E nisto, eu dizia assim ao meu pai, pai, como é que se faz isto? Vejo como é que o pai faz e vai fazer. E foi assim que eu comecei o meu gosto ao meu dedo, que eu costumo dizer que isto é uma história, porque eu tenho 6 irmãos e somos 2 irmãs e eu fui a única que aprendi. Entre irmãos também? Só entre irmãos. Eu também tenho um tio, que infelizmente também já faleceram, tanto meus pais como esse meu tio. Também tenho filhos, nenhum nunca aprendeu, nunca seguiu esta profissão. Portanto, a Isabel foi a única Sou que a única realmente da família que seguiu esta dizer profissão. Que sou artesã do Concelho de Orém, com muito gosto. E é verdade. Portanto, naquela altura despertava-lhe mais o interesse pelo trabalho, pelo artesanato. E não estar ali a descascar o vinho. E não estar a descascar o vinho. Aquilo para mim era uma seca. Era o bichinho. Isso qualquer pessoa faz, não é? Eu acho também que sim. Todos faziam, menos eu, que eu não queria aquilo. Pois, exatamente. E eu dizia assim, não, tem que ser assim. Então, e o meu pai começou a explicar como é que fazia, e eu chegava ao fundo, olhava para o meu pai, faz assim, faz assim. Eu estive muita altura que tinha muito desperdício de estar a aprender, estragava. Claro. Mas o meu pai nunca me ralhou com respeito a isso. Sempre disse, Isabel, tu estás à vontade. E nisto, comecei a crescer a cestinha, comecei a arrematar, e então, as primeiras cestinhas que eu fiz, podem não acreditar, mas é verdade, fui vendê-las à Feira Popular de Lisboa. A sério? Na altura? Sim. Naquela altura, quando era pequena ainda? Sim, quando era pequenina, porque eu fui convidada para a Feira Orém, o meu pai neste caso, e o meu pai não quis ir. E então, houve alguém aqui da Câmara de Orém, era o professor Dimantino, não sei se conheceu. Sim, muito bem. Ele fez questão de pedir licença ao meu pai para me deixar ir a Lisboa. E eu fui a Lisboa. Que giro! E depois foi engraçado que eu fiz muitas pecinhas pequeninas, porque não sabia fazer peças grandes. Sim. E pela aventura pus-me a fazer um cesto de roupa suja, que eu nunca mais me esqueço disso. Fiz o cesto e coitadinho do cesto, trouxe-se todo. E eu, o meu cesto assim, não... Meu pai vai dizer, tu levas isto com as pecinhas pequenas para não as perderes, mas tu não vais conseguir vender este cesto. Foi a primeira peça que eu vendi. Se calhar a senhora não ficou tão bem servida como fica hoje, mas para mim aquilo foi uma história de vida. A sério, da minha arte. Está a ver, desconhecia isso completamente. Que idade é que tinha? Na altura quando fui a Lisboa tinha 14 anos. Que engraçado. Então, e lembra-se quantas peças é que levou? A unidade de peças não me lembro, mas eu eram sei, cestinhas pequeninas, ovais, redondinhas, não importa o tamanho que foi, e depois com um arco assim um bocadinho mais torto, porque pronto, hoje penso não, tenho a certeza que faço as coisas muito mais perfeitinhas, mas essas peças para mim ainda hoje brilham nos meus olhos porque foram as primeiras peças que eu fiz. E alguém as terá lá em casa? Mas vendi-as todas, eu cheguei a casa, passando 3 ou 4 dias, cheguei a casa, foi um fim de semana. Porque... Isabel, lembra-se o que é que as pessoas lhe diziam? Portanto, estar na Feira Popular, uma criança. Sim. Lembra-se do que é que as pessoas lhe diziam? Não, porque eu também trabalhava ao vivo e as pessoas diziam que não era normal, como dizia hoje. Já foi para lá trabalhar? Já. Porque eu estando numa feira a falar só com o público, isto não me ajuda. Eu falo, eu trabalho, pronto. E lembra-se o que é que as pessoas comentavam, Isabel? Na altura? Sim. Nem se lembra, tinha 14 anos, era tão nova. Eu lembro-me porque isto ficou sempre uma imagem comigo, tanto que eu nessa feira eu passei ao canal 1 da RTP. Meu Deus, agora passa sempre, já nessa altura passava. Já passava, já. Agora era exploração infantil, tem ideia disso? Se calhar era, mas talvez não, porque era de livre vontade da minha parte. Penso que não. Sei lá. Portanto, depois o meu pai começou-me a dar a liberdade de eu vir ao mercado de Orém, que ainda me lembro do primeiro mercado de Orém, onde era vários esteiros que hoje não encontro ninguém. Sim, havia muitos, havia muitos mesmo a fazer as pecinhas à moda antiga, etc. Senhores já velhinhos e etc. Eu tenho esta imagem comigo. E então o meu pai dizia-me assim, vamos para o mercado de Orém, tu chegas lá, vendes e assim que as encomendas. E há uma coisa que tu não pudeste fazer ou não conseguiste fazer, pedes ao pai que o pai ajuda-te. Era assim que eu comecei a viver meus dias de artesã, pequenina, mas sempre com aquele gostinho de fazer as peças e sempre com muito gosto, nada contrariado, isto não fosse descascar o vinho. Exatamente. Então, e depois, na feira Popular em Lisboa, lembra-se se o negócio foi bom? Portanto, foi ótimo. Vendeu tudo. Cheguei a casa toda feliz da vida porque vendi completamente tudo. O que é que lhe disseram quando chegou a casa? Então, o meu pai ficou tão feliz, foi logo comprar uma mobilete com aquele dinheiro. Para quem? Para ele ou para ele?
Não, mas foi uma coisa que me marcou, percebe? Claro que sim, claro que sim. Para a gente perceber naquela altura uma bolsa cheia de dinheiro. Claro. E foi em Lisboa, mas eu quando fui em Lisboa, ainda não contei esta, quando eu cheguei a Lisboa, uma pecinha, o meu pai disse-me, olha, tu vais pedir, era em escudo, já não me lembro bem, mas por exemplo, eram 2 euros a peça. E eu cheguei a Lisboa, pá, Lisboa, e eu da vez pedi 2 euros, pedi 4. E consegui vender tudo. Como ao sexto, o meu pai disse, tu não vais vender este sexto. Eu na altura vendi o dobro do dinheiro que o meu pai me disse para fazer. E vendeu bem vendido, não é? Vendi tudo, porque eu comecei a pensar, Lisboa. Na altura, se uma peça aqui rendia 2 euros, lá até render 4. E foi assim. Portanto, já tinha jeito para o negócio quando era pequena. Já tinha. Então o que é que será agora? As coisas às vezes nascem connosco. Olha, Isabel, já voltou à Feira Popular? Por acaso depois disso já voltou. Voltei, mas não tive aquele sucesso que me tive naquela altura. Sei lá, não sei se aquilo não foi tão bem divulgado, mas quando eu lá fui não gostei tanto. Mesmo as pessoas em si que estavam lá com os estándares e outras ações e etc, não ficaram tão felizes como naquela altura. Ou foi uma coisa que me marcou, não sei explicar. Era nova, era a primeira vez também, não era? Sim, para Lisboa, nunca tinha ido a Lisboa. Essa história nunca me tinha contado. Não, por acaso E nunca tinha ido a Lisboa até aí? Não, também nunca tinha ido a Lisboa. Que giro. E depois fiquei lá em casa de uma prima. Muito bem. Agora o problema foi que o dinheiro foi para a mobilete. Isso Pois foi. Mas o meu pai ainda me deu qualquer coisinha. Na altura para eu guardar. Olha, então, numa família tão grande, não só dos seus irmãos, mas de primos também, só a Isabel é que vingou ao fim e ao cabo nesta arte. Claro que se sente feliz por isso. E hoje faz muitas feiras, está em muitos eventos e sempre a trabalhar ao vivo a mostrar esta arte, não é? Sempre. Para além disso, tem uma particularidade também, é que tem muitas iniciativas dirigidas aos jovens da escola para ensinar esta arte. O que é que para si é isto? Para mim era mesmo fantástico ter alguém que aprendesse e seguisse esta profissão. Não digo como profissão, mas como hobby. Porque eu tenho profissão, não é artesã. E eu, quando saio do meu trabalho, vou para casa, muitas vezes tenho muito gosto e sinto-me feliz ao mesmo tempo. Costumo dizer que aquilo é um antidepressivo. É um prazer que muitas vezes eu tenho de chegar a casa e pegar em algumas encomendas que eu tenho, e outras vezes até tenho encomendas e apetece-me fazer aquilo, é aquilo que eu vou fazer. Ocupo muito o meu tempo nestas coisas assim. E neste momento não tem ninguém que a siga? Não, é por isso é que eu costumo dizer que esteja a aprender consigo. Aos jovens que isto é sempre bom como hobby. Nem familiares, nem nada, portanto ninguém assim, a minha filha mais velha tem um toquezinho, porque quando ela era pequenina muitas vezes sentava-se ao pé de mim e teve uma altura que ainda me ajudava a dar uns toquezitos. Eu penso que se a vida lhe desse para isso, tem o seu emprego, né? Se calhar até chegava lá onde eu estou, mas não chegou até agora, penso que nunca vai chegar como eu estou hoje. Pois, porque a Isabel começou muito cedo, não é? Muito digna. Isabel começou por fazer as peças pequeninas, deixou o vime para os outros descascarem, não é? Começou por fazer peças pequeninas. Que peças é que gosta mais de fazer? Hoje gosto de fazer tudo um pouco. Tenho dias que, por exemplo, para a restauração, que eu faço bastante restauração, tem dias que às vezes os clientes sabem que é verdade, muitas vezes pedem-me a peça, vão-me entregar a peça hoje, só entrego daqui a 2 meses, porque muitas vezes eu chego a casa, olho para aquilo e digo, pá, eu não tenho pernas para pegar nisto. E depois há aquele dia que eu sinto-me inspirada, chego lá, parece que até o meus dedos de trabalho sem eu os mexer. E consigo ter uma peça bonita no fim. Porque também é preciso alguma inspiração para fazer. Exatamente. São peças. Por exemplo, hoje publiquei uma marquinha no Facebook que ela estava toda partida e depois com o meu toquezinho, o meu saber no artesanato ficou totalmente diferente. E era mais uma cliente que ficou satisfeita. E foi para Lisboa, por acaso. Que maravilha. Vamos falar das peças que vai fazendo, mas vamos falar de todo este processo, desta arte. Portanto, não gostava em pequenina de descascar o vime, mas hoje tem que o fazer. Hoje tenho que o fazer. E temos numa fase, daqui a 8 dias, 15 dias, já eu estou nessa fase de cascar o vime, porque sou eu que descasco o vime todo. Pronto, Isabel, então é isso que eu quero que me explique, porque não vai comprar o vime. Não. Eu penso que apanha, seca, descasca. Então explique-nos lá qual é que é o processo até chegarmos à fase da fabricação. Exatamente, isso é uma matéria-prima muito importante.
A matéria-prima, se calhar... Se eu não tiver matéria-prima, eu não consigo trabalhar. Exato. Então, por exemplo, normalmente em dezembro, janeiro, vou cortar os vimos que normalmente vou deixar secarem e que trabalho o vimo com casca. Porque esse vime apanho, deixo secar e depois ponho de molho e depois é que vou trabalhar com esse vimo, que esse vimo normalmente está sempre 8 dias a 15 dias de molho. Aí eu trabalho à vontade com esse vime. Agora o tal vime que é descascado... Isso é para fazer as peças em branco, não é? Isto é para fazer as pecinhas em branco. Em branco. Em branco. Então eu vou passar horas e horas, às vezes sábados e domingos, a descascar o vime. E muitas vezes só do meu trabalho eu estou ali 4 e 5 horas a descascar o vime. Isabel, antes de mais, vai buscar o vime onde? Eu normalmente agora nesta fase vou aos quintais. Por exemplo, eu tenho uma propriedade que o meu pai nos deixou, que tem os vimos que ele já os plantou, eu vou cuidando deles, todos os anos vou lá e corto. E tem outras pessoas que têm nos terrenos tudo que seja terrenos úmidos, à beira do rio, à beira de um poço, vou lá e corto e vou trazendo à medida que eu vou podendo cascar, porque eu não posso ir lá cortar uma carrada deles e estar ali até ao fim, não, eu passando 4 ou 5 dias eu já não consigo fazer nada daqueles vimos. Então, para fazer as peças em escuro, deixa o vime a secar. Exatamente, certo? com a pele. Com a pele. E como é que sabe a quantidade que tem que descascar e a quantidade que tem que secar? Normalmente eu faço uma estimativa, olha, vou cortar estes X de vimos e vou tratar deste vime desta forma, com casca. E depois vou deixando os outros para depois, nesta altura agora, que vem, temos de aproximar, para ir descascando. Portanto, é e nesta depois altura. Organizo o meu trabalho durante o ano neste material, o castanho. Ora com um, ora com outro. E depois, conforme os clientes também vão pedir, vão tentando organizando. Se não tiver vinho branco, vai dizer ao cliente: olha, mas nesta cor fica muito bonito. Claro, tenho que saber jogar o material que tenho. Porque agora estou numa fase, já disse a várias pessoas, por exemplo, eu não consigo empalhar um garrafão porque não tenho aqueles X de vime. Sim. Mas tento organizar-me, está a perceber? Claro. Agora, se o cliente me diz assim, preciso disto para amanhã, então eu vou tentar-me organizar e há sempre um restinho lá que dá para encaixar, está a perceber? Mas habitualmente não compra o vime, é todo seu. Todo. É todo porque seu. Normalmente ainda consigo colher bastante vime. Pois será, com as peças todas que tem sempre em exposição e que trabalha, só pode ter muito vime, não é? Normalmente estou em 1 mês e meio a sério a descascar o vime. Todos os dias? Todos os dias. E nessa altura não trabalha muito pouco? Não consigo fabricar muito e trabalhar porque não tenho que me dedicar mesmo àquilo. E agora, já gosta mais um bocadinho? Já porque vai trabalhá-lo a seguir? Não, para a cara dela não gosta muito. Tenho que gostar, Isto agora é mesmo assim, gostar, tenho que gostar, porque depois no fim, às vezes estou ali a trabalhar e digo assim, que rico vim para poder fazer aqui uma cestinha, mas só que eu não posso me dedicar a isso. Pronto, então e depois, seca e depois quando o trabalha tem que o colocar de molho. Exato. Certo? Agora o branco, normalmente eu preparo todo, deixo secar e depois vou fazer em molhinhos por tamanho. E vou deixando, ponho lá todo tipo um celeirozinho, ponho ali todo armadinho. À medida que eu vou precisando, para um garrafão, para uma cesta pequenina, para isto, para aquilo, eu tenho tudo selecionado. Pronto, e vou cortando. E o tamanho do vime? Não é todo o mesmo tamanho também? É isso que eu faço a seleção. À medida que eu vou descascando, faço a seleção. Por exemplo, eu quero vime para abrir, para abrir e para passar na máquina. Tenho o vime grosso, tenho o vime médio e tenho o mais pequenino, pronto. Consoante as peças e os clientes que me aparecerem. E os clientes que lhe aparecerem. Depois deste trabalho todo, o vime branco, o branco, é preciso colocar de molho também para trabalhar? Claro, também na hora que eu vou precisar destes vime, se é grosso, eu vou estar mais tempo com ele de molho. Meia hora, chega. Porque senão ele parte, é isso? Exatamente, o vime tem que ser sempre passado por água. Pois. Agora, se for um vime miudinho, é mais fácil, passando 10 minutos eu posso estar a trabalhar com ele. Pois. E depois é assim, tudo depende também da temperatura, porque se estiver naqueles dias de sol, eu não consigo trabalhar com ele à vontade como eu estou agora nesta altura. Tudo depende, porque se ele não secar muito, ok. Se ele secar, tem que estar sempre a passá-lo por água. Isabel, o empalhar um garrafão não é o mesmo trabalho que fazer uma peça de raiz, de fazer uma cestinha, por exemplo, não é? É diferente. A arte continua a ser a arte, mas o que é mais difícil? É fazer assim uma peça de raiz, fazer uma cesta, ou empalhar um garrafão? É assim, para mim, nenhuma peça normalmente é
É difícil. Mas isso é para si. Exatamente. Dizer, para aprender, por exemplo, para aprender, eu vou sempre uma cestinha pequenina, uma coisa mais básica. Uma coisa mais simples. Agora, um garrafão, é assim, é um bocado mais difícil, porque tem o começo no gargalo, mesmo temos que levar aquilo tudo mais certinho e direitinho, mas já dei formação e acabam por conseguir completar a peça lá com meus toquezinhos. E o garrafão não tem asa, a asa é feita com o vime, não é? Pois, a asa é feita tudo depois do garrafão feito. Nós estamos a falar só de vime ou há outro material que utiliza? Não, só vime. Só vime? Só vime. Não há tipo palhinha, não há vime nada? Ou verga é mesmo o material. Há certas zonas que falam em verga, outros falam em vime. Mas é a mesma coisa. É igual. Normalmente não trabalho com outras fibras. Eu também tenho. Muitas vezes pedem para estourar aquelas cadeirazinhas alentejanas com aquela palhinha. Que tem aquela palhinha. Era ultimamente tenho feito. Por acaso tenho lá uma que me pediram há pouquinho tempo. E recupera com vime ou com palhinha? Faço com palhinha, já fiz com palhinha, tenho lá uma para fazer com palhinha, e faço também com vime. Esta da palhinha, vou ali à beira do rio, aqui em Orém, há lá umas palhinhas que vivem à beira do rio, também as apanho e guardas nestes casos de satisfazer o cliente nestas peças. E isso também apanha? Isso pensava que comprava, veja lá a minha ignorância. Não, eu apanho tudo que seja natural. Costumo dizer, temos aqui Orém tem um concelho rico em muitas coisas boas. Olha, então é só apanhar e secar também, não é? Também Apanha, secar. também tem que secar. E depois quando utiliza também tem que estar de molho? Passar por água. E depois torcer e fazer aqueles toquezinhos que ela precisa fazer. Portanto, se tiver um buraquito, consegue fazer um remendo. Sim, também. Já ainda disso, tive um sofazinho de um senhor que veio de Fátima pedir-me, que o cãozito estragou-lhe lá o sofá com aquelas palhinhas, e eu com um bocadinho de corda consegui disfarçar aquilo de tal maneira que o senhor disse, isto está novo. É esta parte que tenho gozo e prazer em fazer o meu trabalho. Pois não é uma peça de origem, mas é uma peça, é restaurar uma peça. Ultimamente, eu sei que a Isabel também restaura muitas, por exemplo, cadeiras, fica com a armação, que eu já vi, trabalhos lindíssimos, e depois com uma armação e com a tal verga ou tal vime, faz uma cadeira nova. Faço uma cadeira nova. Não é lindíssima, profissional? E agora a última que tive até foi um berço de um bebê. Ficou lindíssimo. Até ela arranjar uma estruturazinha para encaixar o berço do bebê, que não tinha, e para aquilo ficar em segurança também. Fiz-lhe aquele pauzinho que se põe para pôr o véuzinho. Para pôr o véuzinho. Normalmente eu publico estas fotografias sempre no meu Facebook. É uma grande publicidade que eu tenho. E depois as pessoas vão pedindo... Exatamente, atrás de uma coisa vem a outra e depois vem aquela comunicação das pessoas. Olha, eu consigo arranjar isto em Vilados Pradeiros com a Isabel e não sei quantos, pronto. E ultimamente também tenho, que eu gostava também de falarem, muitos jovens, mesmo da universidade, que me procuram. Porque os jovens de artes e turismo, muitas vezes procuram-me. Ainda agora tive uma menina de Aveiro e outra ali de Pombal, com uma menina aqui do Concelho de Orém. E ela para quê? Procuro-na para quê, Isabel? Para eu fazer uma peça que eles querem saber desde o princípio da peça até ao fim. Sim. Agora... Ao fim e ao cabo, aquilo que nós estamos a fazer aqui agora. O que é preciso para fazer a peça. Porque eles tiram fotografias, eles escrevem, eles fazem filme tão bem. Ainda, ano passado, no mês de maio, se a memória não me falha, junho, maio, houve uma senhora que me contactou se eu conseguia arranjar uma peça que a filha tinha, que era muito importante na universidade dela, que ela estava a tirar o curso de artes em Lisboa. E eu disse-lhe, olha, a menina que venha cá, que eu logo vejo o que é que consigo. O que é que ela me trouxe? E ela traz-me umas fotografias de um grupete. E eu olhei para aquilo, como é que agora vou fazer isto? Mas comecei ali a pensar como é que havia de fazer não sei quanto. Olha, só sei dizer que a menina no início disse-lhe, olha, tu vens aqui, eu vou tentar te ajudar no melhor que eu puder, e o pai também esteve à espera, mas eu não te vou conseguir fazer a peça. Vais-me explicar mais ou menos o que é que tu queres e depois eu vou-te acabar a peça depois. Olha, só sei dizer que eu fiquei lá com a miúda, não sei o que é que se passou ali. Eu, para mim, costumo dizer que às vezes há magia. Só se dizer, passando 3 horas... Tinha o corpete feito. O corpete feito. E agarrei nele, até o corpete ali perfeitinho, dentro daquilo que eu consegui fazer, mas está lindo, eu não tenho... E como é que apertava? Escute, eu cheguei lá, só sei dizer que não medi a miúda, não medi nada, até foi numa barriga de um garrafão.
o meu molde foi numa barriga de um garrafão. Eu cheguei ali e disse assim, olha, vou fazer assim, já comecei a fazer, tac. Se eu cheguei no fim, agarrei no corpete, pus na menina, sentou ali que nem uma luva. Só sei dizer que arranjei um lacinho em branco, pus-lhe atrás da teia, aquilo ficou lindíssimo. Tanto que eu depois publiquei também no meu Facebook. Pronto, aquilo para mim foi um bocadinho ali de magia. A menina ficou muito feliz. Ao chegar a casa depois a mãe ligou-me e dizer, Isabel, tu não sabes a alegria que deu à minha filha, que ela isso é um trabalho para uma das cadeiras dela. Exatamente, é esta parte também que eu tenho todo o gosto em ajudar no melhor que eu puder. Pois, e eu sei que tem muitas ações com jovens para mostrar esta sua arte. Vamos ver se um dia destes temos alguém ao seu lado a trabalhar numa feira. Exatamente. Porque isso é que nunca aconteceu ainda, não é? Não. Mas eu já tive, por exemplo, em Santa Catarina, há 2 anos, tive lá um menino, sentou-se ao meu lado, isto foi fantástico, não imaginas as pessoas que estiveram à minha volta, nessa feira, tive um menino que sentou-se ao meu lado e queria trabalhar isso. Só, meu anjo, mas eu vou-te ajudar. E nisto comecei a fazer uma peça, não foi com o menino ao meu lado, eu a fazer uma e ele a fazer outra igual, eu dizia para ele fazer assim, e o miúdo fez. Ao mesmo tempo fiquei muito feliz. Ofereceu-lhe a peça no final? Ofereci. Ainda hoje o menino, quando eu estou na feira, me lá visitar, me dá um abracinho, eu acho que é fantástico. É, claro que sim, sem dúvida. É esta parte que eu sinto, pronto, que eu ao mesmo tempo sou feliz a fazer aquilo que faço. Isabel, isso nota-se. A Isabel deixa sempre transparecer essa alegria e esse gosto por esta arte que pratica. A Isabel frequenta muitas feiras, não é? E para estas feiras escolhe, tem atenção o local para onde vai para escolher as peças e aquilo que vai trabalhar ao vivo ou não? Não, normalmente nós temos que ter assim uma ideia. Por exemplo, eu vou, à Feira da Sentiria, eu vou trabalhar muito no cesto da lenha. Exato, vem aí o tempo de acender a lareira, não é? Exatamente, eu vou-me preparar, tanto que este ano preparei-me com uns 10 ou 12 cestos para a lenha, daqueles que levam uma barrigazinha de plástico e não sei quantos, porque eu acho que é muito importante as pessoas terem uma cesta ao lado da lareira, mas um cesta que lhe dá conforto no calor e na limpeza. Porque a gente põe lá a lenha e aquilo fica sempre tudo limpinho. O que é que tem? Qual é o segredo? Eu ponho um caldeiro por dentro e fora aquilo que ninguém sabe o que é que lá está dentro. E as pessoas no fim de esvaziarem o pote, como eu costumo dizer, se passarem um copinho fica sempre limpo. E depois vai-se a arrecadação, torna-se a carregar, fica ali impecável. E não sai o lixo para o chão, porque se for só a verga, eu penso o lixo cai. Todas. É a mulher. Exatamente. Aí está, se fosse um homem se calhar não pensava nisso. E depois eu quando, por exemplo, a Feira de Sentiria, trabalho muito essa parte porque eu acho que é muito importante. E eu aí também tenho mais sucesso também no negócio, não é? Se for na Feira Orem, por exemplo, que é em pleno verão, vou fazer mais as cestinhas para os filhos, para a fruta, sei lá, N coisas. Além da Feira de Sentiria também tenho essas peças. Claro, mas trabalho noutra quantidade, está a perceber? E agora trabalho mais o cesto para fazer os piqueniques. É totalmente diferente, está a perceber? Mesmo eu, se for para uma feira que eu acho que as pessoas vão utilizar mais o cesto de apanhar o fio, para pôr as batatas e não sei o que, claro que eu vou apostar muito nessas cestinhas. Normalmente tenho sempre comigo. Ainda fiz domingo 8 dias, estive em 2 feiras. Estive aqui no Eco Rural, que acho também muito importante falar na nossa feira Eco Rural do primeiro e do cheio domingo do mês, e estive em Santa Catarina, numa feira que lá havia à moda antiga. Mas no mesmo domingo? No mesmo domingo. Esteve aqui de manhã e foi para lá à tarde. É isso mesmo, é uma mulher tarde. Mas e as pessoas ficam muito felizes na minha participação. Sim, porque a Isabel também anima sempre bem aqui. Um bocadinho. Os mercados eco-rurais animam sempre. Exatamente. Olha, Isabel, falou nos cestos dos piqueniques. E eu já vi, e tem vários tamanhos e tudo. Portanto, exatamente. Para famílias grandes, para famílias pequenas. Em que é que consiste exatamente um cesto de piquenique? Eu acho que um cesto de piquenique, do tamanho do grande ao mais pequeno, tudo depende da família. Sim, mas o que é exatamente o cesto? Portanto, é um cesto normal? É um cesto normal, só que leva uma forra e leva tampinha. Leva tampinha, pois. Porque há muita gente também que pede esse tal cesto sem tampa.
depende dos gostos e muitas vezes as pessoas chegam ali, veem um cesto bem forradinho, bem bonito, as pessoas não desistem, têm que levar aquele cesto. E são lindos, é verdade. Às vezes até me dizem assim, tem lá tanto cesto, mas eu tenho que levar mais este cesto. E eu com todo o gosto lhe o vender. Porquê? Porque as pessoas muitas vezes compram um cesto com muito gosto. Às vezes dizem, eu levava este cesto, mas quero para quê? Então não levo, converse só um bocadinho comigo. Acho que as pessoas têm que levar uma coisa que gostam e têm prazer em levarem. E comprar e utilizar a peça, porque acho que isso é que é muito importante. Ver que é sempre lindíssimo. Exatamente. Isabel, quando ajudava o seu pai, quando aprendeu, o seu pai seguramente que fazia muitos cestos para as vindimas, coisa que depois caiu em desuso, porque eram muito pesados e agora utilizam-se os caldeiros, não é? Sim, sim. Portanto, a Isabel já não faz assim tantos cestos para a vindima, opta por fazer os cestos para a lenha, que se calhar o seu pai não lhe dava essa utilidade. Ou as pessoas na altura eram 2 em 1, compravam para a vindima e utilizavam para colocar a lenha. Se calhar nessa altura era mesmo isso. Só que as coisas vão evoluindo e nós vamos tentando, eu falo por mim, vamos tentando adequar-se àquilo que as pessoas mais utilizam e que seja prático no dia a dia. E estes cestos também são feitos por baixo do nosso pé. Nós temos uma postura totalmente diferente a fazer o cesto. Isto também nos cabe, entre aspas, das nossas costas, que eu cheguei a ver velhinhos, pessoas a trabalhar nisso, todos abaixados e curvados com a coluna. Então, eu hoje faço um cesto sentadinha, tranquilo da minha vida. Não quer dizer que não consiga fazer, que também consigo fazer estes cestos debaixo do pé, que o fundo é feito debaixo do pé. Mas, normalmente, hoje, acho que trabalha-se com uma prática totalmente diferente de antigamente. Porque eu sou desse tempo que via a fazer um cesto debaixo do pé. E tinha que estar em pé? Tinha que estar dobrado, com os pés em cima do cesto e as mãos a trabalhar o próprio cesto na direção do pé. Então como é que a Isabel faz agora? Está sentada? Está sentadinha. Mas à mesma com os pés? Não, com as mãos. Eu só seguro o cesto com as minhas pernas. Com as pernas? Está bem. Até aqui não. Mas se eu tiver... Mas isso é um evoluir da técnica, isso já foi... É essa parte que eu acho que também é importante. Tanto o meu pai nessa altura já trabalhava muito como trabalho hoje. Mas o meu pai trabalhava de uma forma totalmente diferente, está a perceber? Hoje acho que a gente temos evoluindo ao mesmo tempo com as novas ideias e novas... Claro, e com experiências, exatamente. Não é? A Isabel faz muitas experiências também. Também. Nós há bocadinho estávamos a falar dos ceirões. Os ceirões que antigamente se utilizavam muito para os burros, não é? E hoje em dia as pessoas procuram um ceirão para quê? Para fazer os passeios de bicicleta? Fazer os passeios de bicicletas para pôr nas motorizadas e muitas vezes para fazer decoração. Para fazer decoração. Mas é engraçado com flores, que habitualmente. Sim, com flores, mesmo para ter na cozinha, com alhos de um lado, cebolas do outro, uma garrafinha de vinho. Mas isto estamos a falar de ceirões pequenos. Pequeninos, sim. Exatamente, faço tudo um pouco. Mas eu já tive o gosto de fazer um ceirão mesmo para um burro. Tanto que agora na feira de Santa Catarina houve uma senhora que me encomendou 40 cestas para fazer os pequenos almoços naquelas casinhas de turismo. Do turismo rural, sim. Sim, e a senhora disse que tinha todo o gosto que lhe fizesse um serãozinho num burro para pôr no escritório, porque como é turismo, as pessoas também ficam muito... para a decoração também é muito importante um serão para pôr num burro. Exatamente, veem as tradições também, porque ao fim e ao cabo era uma tradição. Exatamente. O burro ter um ceirão. E agora também se está a utilizar o tal cestinho para o pequeno almoço nas casinhas de turismo. Que tipo de cesta é? Uma cesta normal? É uma cestinha normal, sei lá, com 30 centímetros de comprimento por 20 de largura, com uma altura, sei lá, de 20 centímetros, com um arco, forram a cestinha e vão levar isso com um pequeno almoço completo às casinhas de turismo. E é giro. É forrado ou é o paninho que forra e depois eu disse à senhora, se calhar, esta senhora até lhe disse ela, se calhar era mais bonito fazer um paninho. Colar o pano e depois tapar o... Exatamente, que as bordinhas do paninho taparem e chegar lá, abrir, acho que fica mais bonito na parte de turismo. E então faz... Pedem-me às vezes também ideias, eu dou minhas ideias. Claro, faz muitas ideias. E sei também ideias. E também há os cestinhos para colocarmos em cima da mesa com o pão. Com o pão, com a fruta. Normalmente o cesto hoje em dia utiliza-se para muita coisa.
Eu utilizo para tudo. Eu tenho tantos. Mas é como a Isabel diz, eu tenho tantos, mas ainda cá diz-lhe trouxe um, mas bastante daquele que lhe trouxe. Sabe que as pessoas muitas vezes chegam ali e veem uma cestinha e ficam apaixonadas por aquela cestinha, tem que ser. É verdade. Eu tenho imensas cestas. Quando alguém vai à minha casa diz assim, credo, Paula, tu tens tanta cesta? Tenho. Porque eu também fico feliz quando as pessoas nos dão valor. É verdade. Dão-nos valor pelas pecinhas que a gente faz e muitas vezes vou ao encontro daquilo que as pessoas gostam. Porque muitas vezes chegam ao pé de mim e dizem-me assim, eu vi aquela cesta, mas queria aquela cesta da maneira que, com as mãozinhas da Isabel. Eu vou e faço a cestinha. Isabel, então ao fim e ao cabo, que tipo de trabalhos é que faz? Faz as cestas de todos os tamanhos? Sim. Mais? Cesta para as compras, cesta de roupa suja, cestas da lenha, cadeiras. Cestas para as compras é o que exatamente? Não é aquelas tipo... como é que eu normalmente não, é mais aquele oval, também é em redondo, que se usa para ir às compras, porque hoje em dia há poucas pessoas a utilizar isso, mas há uns anos atrás usava-se muito. Sim. Mas agora está-se a voltar novamente. Exatamente. Já se vê uma pessoa ou outra com um cestinho, mesmo no mercado. Há muita gente que leva um cestinho para ir às compras. Mesmo acho que os legumes e a fruta vêm muito mais... Vêm muito mais compostos, não é? Consertadinhos. Exatamente, digo propriamente um saco. Portanto, voltamos ao antigamente e as pessoas procuram esse tipo de cestos. Sim. Mais? Faço os tais cheirõezinhos, empalho muitos garrafões e garrafas para decoração. Tenho muita procura na parte do empalhamento, porque há muita gente não encontra ninguém que faça o empalhamento dos garrafões. Eu, por acaso, tenho muito trabalho com respeito a isso. Seja garrafa pequenina, ao médio ou grande, não importa como. E as pessoas querem essas garrafas para quê? Ainda agora tive um senhor que me pediu 2 garrafas para lhe fazer para oferecer. Basta uma garrafa bonita. Eu normalmente ou deixo um bocadinho de vida à amostra ou tapo tudo. As pessoas, isto acho que é uma prenda bastante boa para oferecer, e muitas vezes dizem, eu vou oferecer isto com um abafado, ou um licorzinho, ou uma ginginha. Acho que é gratificante uma prenda dessa. E as pessoas podem levar a garrafa que pretendem e Isabel só empalha, ou então tem garrafas também para fazer também esse serviço, tenho garrafas e tenho as feitas, mas a maior parte das pessoas trazem uma garrafa que gostam, muitas vezes vêm e vêm, esta garrafa vai ficar linda empalhada, então procuram para fazer esse trabalho. Isabel, para além de toda a utilidade que as suas peças têm, há também muitas que servem apenas para decoração. Muitas. Que género? Eu também já fiz e faço os tais candeeiros também, os candeeiros que abajures, os abajures. E faço também tudo, um chapéuzinho para pôr na parede, um lequezinho, não importa, as pessoas me procurarem e dizerem que querem isto, eu normalmente vou sempre em conta daquilo que as pessoas querem. E eu gosto muito de ideias e desafios. Pois gosto de desafios. Nós ainda não falámos que faz cadeiras não é recuperar, é cadeiras. Sim. E costuma estar sentada numa cadeira que fez. Uma cadeira daquelas. Portanto, quanto tempo é que demora a fazer uma cadeira? É uma cadeira... uma poltrona. Uma poltrona. Não é do mocho. Tem lá uma para fazer que, aquelas parece o rabo do pavão. Sim. Já fiz e tenho lá outra para fazer. Tenho que um dia deste ganhar coragem para fazer aquilo. Mas porque lhe pediram? Aquela neste momento é porque eu quero fazer mesmo para ter exposição. Sim. Normalmente uma cadeira daquelas é capaz às vezes de demorar uma semana, tudo depende. Porque eu não faço tudo seguido. Ao sábado, sim, mas muitas vezes de semana, às vezes estou lá 4 e 5 horas. Mesmo assim, considera-se quase um dia. Mas, Isabel, e depois senta-se para experimentar se aquilo está bem, se não desengonça muito, se não... Como é que é? Há dias restaurei uma cadeira, só fiquei restaurada mesmo. No fim fiquei um bocadinho triste porque ela estava um bocadinho torta. E eu pensei comigo, isto não está mesmo à minha vontade. Mas fiquei assim um bocadinho incomodada, mas também disse ao cliente, olha, passou-se isto assim, mas acho que isto já vinha de natureza. Não consegui fazer nada. Nem a cadeira lá foi torta, mas pronto, um bocadinho. Mas o cliente entendeu por ela, ficou tão satisfeita quando a viu, nem ligou nada àquilo que lhe disse. Pronto, então quando está no sítio faz conta que está torta por estar mal colocada, não é? Então, mas a Isabel também faz essas cadeiras e depois, se lhe pedem, aí já tem que ser um prazo maior, não é? Pois tem que ser uma encomenda. Se pedindo 2 ou 3, eu não vou dizer que daqui a 8 dias tenho as feitas. Não consigo fazer. Normalmente faço sempre, marco o cliente uma data. E depois vai lá e entrega. E ultimamente tenho feito e tenho tido alguns pedidos de cestinhos para os bebés.
A alcofinha, agora até por acaso estou para fazer um cestinho até baixinho, sobre comprido, oval, para muda de fralda. Mesmo aqueles cestinhos pequeninos que se põem com os cremes e etc, tem-me pedido bastante. Mas está a falar, quando falou em berços, são berços de verga rijos. Por mesmo os bebés. Tem que levar são forradinhos. Forrados e levam um colchãozinho, né? Exatamente. Sim. Tenho tido bastante esse trabalho. Tenho tido esse trabalho em mãos, ultimamente. É, dos bebês. É. E agora queria ver se, quando fosse para a próxima feira, aqui em Orem, ter uma alcofinha, mesmo forrada e tudo, com certas determinadas pecinhas, que é para as pessoas perceberem que não é preciso ir aos sites da internet comprar essas coisas, que a Isabel também faz. As cestinhas dos cosméticos dos bebês, será isso? Exatamente. Até para as senhoras. Exatamente, é para as senhoras. Também fica giro. Foi engraçado, tive agora uma cliente que me pediu para pôr um bocadinho daquela palhinha entrelaçada, e é uma novidade para mim. Palhinha entrelaçada? Sim. Pôr meus vimos e pôr essa tal palhinha que há aqui à beira do rio. Sim. No fim de seca, trabalhá-la um bocadinho em volta, tipo entrançá-la, que é para ficar com uma vista totalmente diferente, não for ser só os vimos. E a Isabel vai fazer? Vou fazer, claro que vou fazer. Mas eu estava aqui a pensar, isso ao fim e ao cabo é tudo lucro, porque não gasta dinheiro em mão de obra. Não, mas passo muitas horas. Certo, mas ao fim e ao cabo o seu trabalho é dedicado. Portanto, porque eu muitas vezes digo assim ao cliente, o cliente chega ao pé de mim, não consegue fazer mais barato. Até podia fazer mais barato se me desse um material, está a perceber? Porque eu muitas vezes nem faço a conta do princípio do cortar, do cascar, do preparar e de ter a peça completa. A Isabel bate com as mãos na secretária. As mãos são para trabalhar a verga. Sabe que eu estava bem, era a fazer um cesto que já estava... É verdade, para a próxima que vier cá traz um bocadinho de verga para fazer uma cestinha. Aproveita e deixa cá. Exatamente, porque não. Eu tive uma altura um senhor que me pediu várias cestas e disse, tu fazes isto no instante, podias-me fazer um pouquinho mais barato. E eu disse, não tem problema. Senta-se aqui ao meu lado, a descascar o vime, se o senhor conseguir cascar numa hora vime suficiente para fazer uma cesta, eu ofereço-lhe a cesta. E ele disse lá, não, que eu não vou conseguir. Então, pois. É esta parte que muitas vezes não se faz as contas. Claro. Porque uma peça, a gente pode pedir 20 euros, mas essa peça, se eu fosse a contabilizar o tempo todo que estou com ela, se calhar passava dos 20 euros. É isso que eu estou a dizer, isto é mais ou menos como os pinhões. Os pinhões podem ser caros, podem ser o que quiserem, mas eu acho que no dia em que disserem assim, olha, eu dou-lhe este litro de pinhões, se conseguir fazer... Exatamente. Aí nós mas também tenho muitos clientes que dão valor ao meu trabalho. Dão o mesmo valor. Até dizem assim, olha, eu nem por dobro dinheiro eu conseguia fazer. Claro. Mas há tudo um pouco, não é? Sabe que isto, o dinheiro... É assim, quem dá valor ao artesanato consegue dar valor ao trabalho da pessoa. Faz. Quem quer um cesto por querer, às vezes tanto faz ser de verga. Às vezes também é o próprio negócio. A gente tem de comprar barato para conseguir, mas eu não. Eu normalmente, se aquela peça tem valor de 5 euros, eu não vou fazer menos, porque mesmo assim 5 euros acho que é barato. Há muita gente que dá um valor com respeito a isso. Isabel, só 5 euros? E eu disse, então, mas o que é que você quer? Olha, que também a vida custa a todos. E não andas tipo a ser rica. Pois, mas é verdade, são muitas horas de volta do Não, é muitas horas. Minha querida, então e agora? E participações assim? Eu sei que andam sempre na televisão, estão sempre lá perguntar-lhe como é que faz, como é que surge nesta arte e que feiras é que vai agora fazer? Isso já está tudo programado? Para já, no primeiro e no terceiro domingo está sempre nos Eco-Rurais. Sempre. Por exemplo, já tenho vários convites, tenho agora tive agora na Caragancheira um convite de pipaleria, com um rancho folclórico, vou também vestida à moda antiga, e depois vão-me surgindo de vez em quando uns convites e eu participo neles todos. Mesmo alguém que tiver uma coletividade que queira ter trabalho ao vivo, eu normalmente só se eu não puder. Se eu estiver livre vou e participo, e eu gosto de participar. Por exemplo, aqui na biblioteca, já tive agora na biblioteca, tive uma turma que esteve comigo, acho que foi um bocadinho bem passado,
Os miúdos também gostaram, muita vez conhecem. Deixa-os experimentar, deixa-os trabalhar com deixa para eles perceberem que aquilo não é só chegar ali e tocar, estragar, não é? Pronto, é como tudo. É preciso aquele toquezinho e trabalhá-lo. E eu dou essa experiência também aos miúdos e eles adoraram, porque também os miúdos tiveram comissão de artes e também sabem dar valor e gostam de conhecerem. Acho que eles ficaram maravilhosos. E, por exemplo, ali na biblioteca, ao passar aqui na rua em Orem, tive uma senhora que já, mesmo em cadeira de rodas, pediu-me se eu podia trabalhar um bocadinho à frente dela ao vivo. Na biblioteca? Gostou e adorou as minhas peças. E eu disse, não há problema nenhum, é marcar uma hora dentro do meu tempo livre, eu vou lá e tenho todo o gosto em receber a senhora. Tanto que eu já disse lá na biblioteca que podem marcar uma hora dentro de acordo com o meu tempo livre, eu estou disposta a... Portanto, se alguém quiser ver a Isabela trabalhar um bocadinho ao vivo, se bem que eu acho que aqui nas Redondezas é difícil nunca ter estado com a Isabela a trabalhar ao vivo. Não, tenho muita gente que não conhece. Que não conhece? Tenho. Eu, por exemplo, há 2 ou 3 anos tive uma senhora, conhecia-me do meu trabalho de escola, e veio à Câmara perguntar se conhecia uma senhora que podia fazer isto assim, e deram o meu contacto. Com a minha autorização deram o meu contato. Quando ela me apitou a campainha lá em casa, que combinou comigo ao telefone, olhou para mim e disse-me, o que é? Dona Isabel faz isto? Pronto, está a perceber? Pois. Há sempre uma pessoa ou outra que ainda não sabe. Que ainda não sabe. Por isso é que é sempre bom a participação nas feiras, mesmo na televisão e etc. E a Isabel vai estar na Feira Orem também, que é daqui a 3 meses, sensivelmente, não é? Para aí, será em junho. Sim. De 16 a 20 de junho, normalmente, já temos data. Penso que são uma carta de visita. Normalmente está lá sempre. Sim. Com todo o gosto. Mas há outras feiras aqui nas Redondezas onde vai participar também, seguramente. Novas. Normalmente... Eu, por exemplo, hoje estou aqui, se eu chegar a casa e me ligarem se eu domingo quero ir participar num evento, lá vou eu. Olha, Isabel, agora, uma outra faceta desta Isabel, da cesteira. Gosta que lhe chamem cesteira? Eu faço questão. Eu, quando estou na feira, me pedem o meu contacto e eu digo, pode pôr Isabel dos Cestos. Ou estão a dizer, olha, cesteira, não tenho problema. A Isabel também se preocupa muito com as fatiotas que leva para as feiras, não é? Sim. Porquê? Porque é sempre uma mulher muito divertida. Tem de ser. Porque além de participar nas feiras, nós temos, como eu tenho gosto em participar, tenho de ter gosto em mim próprio também, na minha apresentação. E quando eles me pedem para ir vestida à moda antiga, eu vou vestida à moda antiga. E quando vou vestida normal, tenho também ter sempre um aventalzinho e não sei quantos para me proteger. Olha, agora quando foi na altura quando foi agora na altura do Carnaval, andava de freira, um bocadinho provocadora. Diga? Um bocadinho provocadora. Sim, mas isso faz parte de mim, porque eu gosto de brincar, eu gosto de estar com pessoas. Mesmo quando é o dia das bruxas. Quando é o Halloween, vai sempre de bruxa. Exatamente. Quando é Natal, anda sempre vestida de Mãe Natal. Sempre vestida de Mãe Natal. Eu acho que sim. Anda de bicicleta e anima os eco-rurais sozinha, se for preciso. Exatamente. Não é? Tanto que as Onde é que foi buscar esse espírito? Acho que vem dentro de mim. É? Sim. Tenho momentos menos bons e outros muito bons. E eu muitas vezes aproveito os muito bons. E não dá valor aos menos bons. Exatamente. Nós temos que... Há aqueles dias que a gente acorda que não temos tão bem e tem que haver qualquer coisa em mim que hoje tem que ser assim. E é assim que eu vou. Portanto, que as pessoas dizem, olha, já lá vem a nossa alegria. E é verdade. Mesmo tem lá uma pequenina, gosta muito de vir comigo de bicicleta, passear um bocadinho de bicicleta. Eu acho que isto faz parte. Uma pequenina o quê? Uma neta? Não, uma pequenina que lá está... Uma menina que lá está na feira. netas eu não lhe conhecia. Não, tenho um neto. Tem um neto? Tenho um neto. Não sabia. É verdade. Não sabia, Isabel. É verdade. Tem um neto. Já também teve uma vez numa feira comigo. Olha, veja lá, se pelo menos já que as filhas muito, não... Muito com gosto estar ali ao lado da avó a fazer aquilo. Só que ele vive um bocadito longe de mim, não temos tanto tempo juntos. Não dá para ele ganhar... É por causa disso. Não ganhar o gostinho ao dedo como a avó. A pequenina que diz é nos eco-rurais? É sim. Quando ela está, vem logo a correr para mim, olha, Isabel, vamos dar uma voltinha de bicicleta. Leva sempre a bicicleta, traz sempre a bicicleta. Leva os cestos e a bicicleta. Tanto que a minha bicicleta está na exposição. Agora na biblioteca? Sim, mas tenho outra. Tenho sempre uma suplente.
Também faz parte de algum grupo de pasteleiras? Sim, já participei e ainda Sim. participo mais porque tenho as minhas feiras. Porque tem as Convites feiras, tenho não eu. é? Convites tenho eu para participarem. E eu levo muitas vezes os meus cestos e as pessoas, ao fazer os passeios de bicicleta, mesmo eu andar de bicicleta, digo, olha, queria este cesto, queria aquele cesto, muitas vezes isto. Só que o tempo não chega para tudo. Porque quando vai de bicicleta também leva sempre os cestinhos a enfeitar. Claro. E muitas vezes chego ao fim da feira, dá já não ponto trago os sem nó. cestos, já não trago os cestos, já foram com um cliente. E trago muitas vezes também encomendas. Isabel, tem alguma história gira para nos contar em relação às suas feiras, à participação nas suas feiras? Tem algum episódio que nos queira aqui deixar? Este lindíssimo da Feira Popular que eu desconhecia. Não conhecia. Não conhecia. Isto é assim, histórias. Nós temos loja quase todos os dias. Mas... Alguma peça mais estranha que lhe tenham mandado fazer? Tive uma altura, tenho várias alturas, mas uma altura houve uns senhores que vieram ter comigo, queriam um bar. Um bar? Para pôr numa casa, numa vivenda. E agora como é que eu vou fazer o bar? Ai meu Deus, como é que eu agora vou fazer isto? O que é que eu faço? Tive ali 15 dias. Eu tive 15 dias de volta de um bar. Mas o bar saiu. Ficou lindíssimo. Ainda hoje sei onde é que ele está. E ainda há dias disse aos senhores, não sei onde é que tenho já fotografias, mas um dia deste tenho que lá ir tirar fotografias. Um bar mesmo com 3 metros de comprimento. E depois a parte da frente ficou toda furadinha em verga. Lá com os desenhos que eu fiz e etc. E a parte de cima, a imitar as telhas, sim, os vimos e com a grafia aquilo, a imitar a telha, que ficou também lindíssimo. Tem assim várias histórias. Já fez um bar? Pois. Ui. Pois. Já fiz várias peças. Foi a peça mais estranha que lhe pediram para fazer? Sim, naquela altura foi, porque na dia chegou um senhor ao pé de mim e diz-me assim, Isabel, eu queria um cesto, mas um cesto com vários cestos. Como é que o senhor quer isto? Mas queria com rodinhas, para ter na cozinha com batatas, cebolas, alhos e etc. Mas como é cozinha, ter aquilo num cantinho e puxar aquilo com rodinhas ao pé mesmo do lava-louça e etc. E como é que agora, mas queria isto com meia lua. Então fiz 2 cestos pequeninos, meia lua, de um lado com um pilarzinho, outros 2 cestos com meia lua, outros 2 cestos. Aquilo ficou divino. O senhor diz, isto aqui até parece... E as rodas, como é que resolveu o problema das rodas? Umas rodinhas. Umas rodinhas? E aquilo, o senhor chegava lá, rodava aquilo para onde ele queria. Espetacular. Tipo uma despensa móvel. Uma despensa ambulante. Portanto, a Isabel procura sempre satisfazer qualquer pedido. Normalmente sim. Às vezes estou ali assim um bocadinho... Alguma vez a pedir alguma coisa que não conseguiu fazer? Não. Até hoje não. Mas tenho uma história que uma altura eu estava a trabalhar, a fazer um serãozinho. Sim. Fui comprar vimos, nessa altura que não tinha estoque, um senhor aqui perto, na altura, já foi há uns anitos, e estava lá em casa a fazer a peça, que lhe partia-se, eu molhava, que lhe partia-se. Ai, eu fiquei tão aborrecido com aquilo, destruí a peça toda, até fiquei assim um bocadinho incomodada. Porquê? Porque aquilo não era vime, era tipo aquele chorão, cá por aí aquelas árvores. Sim. O senhor, ele realmente estava a mexer naquele vime, não sentia aquele macio de estar a trabalhá-lo, está bem? E eu assim, não é possível, como é que estou aqui a trabalhar e na vez nada isto parte de um lado, parte do outro. Então é que vi isto, não era vime. Então aí estraguei a peça toda, porque fiquei aborrecido do senhor me ter enganado, então fui fazer uma peça como deve ser. E com vime? Com vime mesmo. Mas agora habitualmente o seu vime chega para fazer as suas peças? Sim, porque tento-me organizar. Tento mesmo organizar. Mas é preciso muito material. Que horror, então não há de ser. Com as peças que costuma ter a exposição, claro que há de ser preciso muito. Eu costumo dizer que sou como uma formiga. Trabalho agora nesta altura para o ano inteiro. E já começou a colheita do vime? Já começou. Agora o descascar começa agora. E agora a Paulinha, se quiser, também possa convidar. Isso posso ajudar, isso posso fazer. Para agora, você também saber o que é tirar o vime. Mas eu tenho que levar a minha cestinha que eu fiz na escola para os ecorurais. Olha, os meus alhos em casa estão numa cesta que fui eu que fiz na escola. Pois, só que o fundo é tabopa.
foi furada, com o furinho. Sim. E depois o Vime. Mas também conhece esse trabalho. Mas pensa que não está bem feitinha. Está bem feitinha. Em cima está um bocadinho a ficar todo seco. Dou-lhe um jeitinho, ela fica linda. Tem que dar um jeitinho ali em nova. cima com o Vime. Aquele está muito seco, parte-se. Pois, aí está, precisa das mãozinhas lá. Nem vou dizer quantos anos é que ela tem, né? Faço ideia, nem vale a pena. Escola. Exatamente. E depois eu tenho uma coisa muito boa, quando eu participo nas feiras nestas alturas, eu levo um bocadinho de Vime para a feira, para as pessoas perceberem o trabalho que isto está na vida. E muitas vezes as pessoas dizem, eu não sabia que isto tinha este processo. Pois, é para vocês verem que o cesto não fica aqui, é só carregar no botão. Pois, exatamente. A Isabel tem que cortar, a Isabel tem que limpar, a Isabel tem que descascar, a Isabel tem que selecionar, a Isabel tem que arrumar. Para chegar ali à prateleira e dizer, olha, quero este molhinho, quero aquele molhinho, está a perceber? Portanto, e faz esse trabalho todo sozinha? Faço este trabalho. Tenho uma mãozinha que me ajuda de vez em quando, que é a minha irmã. Porque eu costumo dizer que eu chegar ali, falar com uma pessoa amiga, uma senhora que faça umas horas, dizer-lhe assim, olha, a senhora vem para mim, paga-lhe 4 ou 5 euros à hora, por exemplo, ou 6 ou 7, não importa. A combinar. A senhora que descasca-me este Vime, e a senhora que vai ficar a olhar para mim, e passando uma hora, passa a hora e diz-me assim, mas eu não consegui rascar nada de jeito. Não é como fazer limpeza. Porque aquilo é preciso uma técnica também e ter despacho nas mãos para aquilo ao mesmo tempo. Sim, porque eu já vi Isabela descascar Vime, aquilo é pimba. Mas está a perceber o que quer dizer? Eu percebo. Uma costureira, ok. Uma senhora de limpeza, ok. Mas chegar ali, e a gente chegar ali e dizer, olha, eu passei uma hora, mas tenho aqui um montinho de Vime descascado. É muito difícil. É muito difícil. E a minha irmã consegue muitas vezes me dar ali uma ajuda. Valoro. Também já fazia isso quando era pequena consigo. Exatamente. Ela, coitada, fazia o Vime. A Isabela é que esquivava do descascar. Era uma grande história que eu tenho comigo. Mas... E depois aqui nasceu a minha paixão mesmo. Pronto. Eu também já fiz, já levei o artesanato ao Canadá, a França. Já? Já, a França já lá fui umas 2 vezes. A Plessis Ravice. Agora ao Canadá também já estive a representar o nosso Conselho de Orem no Canadá. E aí sempre, com certeza, que será recebida com muito, muito, muito carinho, não é? Ui. Se aqui é lá então, não é, Isabel? Até no Canadá aquilo ficou mesmo no coração. Ficaram com muitas peças suas? Todas. Não trouxe nada? Até me disseram, a próxima vez que a gente combinar para que a Isabel cá venha, tem que trazer mais. Não vai trazer peças feitas, vai trazer material e está cá 1 mês ou 2 a fazer. E eu disse, isso é que não posso. Mas as pessoas ficaram maravilhosas e encantadoras. As últimas pecinhas que eu lá fiz foram para os Açores. Sentadinha lá, e as últimas pecinhas foram para... As pessoas são gratas, sabem dar valor muito lá ao artesanato. Tudo o que seja artesanato para eles é fantástico. Em França também foi bom, mas no Canadá não tem nada a ver. Se calhar foi a passagem do outro lado para o Atlântico. Talvez. Tem a ver com a cultura das pessoas, tem a ver com tudo. Por isso cada país, cada zona tem a sua tradição, o seu gosto, pronto. E é muito importante, Isabel, é muito importante e era muito importante. Olha, fiquei tão feliz de saber esta história, de como é que começou, e era esse o nosso objetivo, dar a conhecer também um bocadinho como é que começou esta história da Isabel com o Vime, e que a tornou nesta artesã e tão conhecida, porque todos sabemos que já é muito conhecida. Mas dizer que não tenho culpa, isto nasceu mesmo comigo, é uma garra que eu tenho, uma paixão muito grande que eu tenho. Pois agora já percebemos que sim. E porquê? Agora já percebemos. E as pessoas notam? Sim, a forma como trabalha, a forma como e às vezes até me dizem, como é que tu consegues estar a trabalhar e não te enganas nas peças? Ela até já está a fazer isto aos olhos fechados. E às vezes dizem assim, não é bem assim, isto tem as suas voltinhas. Às vezes engana-se? Às vezes engana, mas é raro. E quando estamos a trabalhar o Vime, se nos enganarmos, podemos voltar atrás, temos que voltar, não é? Não, isso é raro me acontecer, porque eu dou logo por ela quando chegar a outra, quando eu dou uma volta, eu dou logo por ela que aquilo não bate certo. Porque aquilo costuma dizer que tem uma matemática. Que é quando estou com os meninos, eu digo-lhe, isto também tem a ver com a matemática. Eu tenho que pôr X Vimes e trabalhar com X Vimes. Então isto já não bate certo. Pronto. Portanto, quando eu passo isto para as mãos dos miúdos ou para adultos, não importa, mesmo quando estou a fazer as minhas ações de formação, as pessoas chegam ali e não conseguem passar. Porquê? Porque aquilo tem que ser certinho. Eu costumo dizer que os nossos pés a andar, a gente não podemos pôr um pé direito 2 vezes seguidas. É um sim, um não. Um sim, um não.
pronto, é aquelas... E o vinho também tem a sua técnica. Exatamente. Por isso é que é só para alguns e por isso é que é só para os artistas. Exatamente. Não é, Isabel? Por isso é que é artesã. Exatamente. Olha, muito obrigada por ter estado aqui connosco. Era muito bom que estivéssemos em televisão e não em rádio, que assim estava aqui, estava a mostrar, mas pelo menos agora ficam com aquela curiosidade de ir conhecer as peças, aqueles que não os conhecem. Portanto, aos domingos nos Eco-Rurais, no primeiro e no terceiro domingo de cada mês, lá está a Isabel sempre com as suas peças e a trabalhar ao vivo. Na biblioteca também vai estar a trabalhar ao vivo, se assim quiserem podem marcar, que ela tem todo o gosto em lá ir também. Qualquer das formas podem assistir a visitar esta exposição e apreciar as peças. E em muitas feiras aqui nas redondezas, a Isabel é uma presença já habitual nas feiras aqui desta região centro, a mostrar o seu trabalho. Isabel, muito obrigada por ter estado aqui connosco. Eu, e a todos os ouvintes e clientes, um bem-aja a todos. Obrigada. E muitas cestas e muitos ceirões. Tem de ser, com e muitos força. Garrafões e muitas garrafas. Exatamente. Não é? Ok. Obrigada, muito Isabel, obrigada, e muitas felicidades para igualmente, si. Obrigada. Isabel, e esta arte, a cestaria, que é uma arte tão bonita e que faz trabalhos magníficos, quem é assim doido por trabalhos em verga sabe daquilo que eu estou a falar, e muitos, é como disse a Isabel, tem muitas cestas em casa, mas compram sempre mais uma porque aquela era tão bonita, não é? E às vezes perguntam, mas porquê tu queres outra? É porque é bonita e porque é bom e é artesanato. Muito obrigada, Isabel, e a continuação de uma excelente tarde para todos. ABC Portugal 92.3 ABC Portugal 92.3 FM é muito melhor.